A última pergunta para encerrar a gente já tem quase 9 meses do governo Bolsonaro e eu queria saber, na sua opinião, numa escala de 0 a 10, como é que você avalia esse governo até agora? Boa pergunta, hein? Eu daria uma nota 7 pro governo Bolsonaro. Nota 7, 6 ou 7. O governo Bolsonaro ele deu muitas caneladas ali. Eu acho que no começo o Carlos Bolsonaro foi um problema no governo, agora se afastou um pouco, mas vem querendo aparecer na SECOM, enfim. As falas do Bolsonaro às vezes ela destoam de alguns pontos e, por exemplo, querer nomear o Eduardo na embaixada dos Estados Unidos é um verdadeiro absurdo. O Bolsonaro ele acaba trazendo para dentro do governo crises desnecessárias. Por outro lado, ele tem um ministério quase impecável. Eu digo quase impecável porque ele tem, por exemplo, o ministro do Turismo, que está envolvido no Laranjal de Minas Gerais, que já deveria ter sido afastado, mas não foi. Mas a gente tem ali Paulo Guedes, enfim, a gente tem a ministra Damares e outros tantos ministros que têm feito um bom trabalho. Alguns melhores, outros piores, mas é muito melhor do que a gente já viu. Você falou na questão dos ministros, só uma pergunta mais a mérito de curiosidade mesmo. Até agora o que você tem achado do Weintraub? Weintraub, ele é muito melhor que o outro, mas também se a gente for comparar com o colombiano não tem condição, o cara era uma anta, não tinha a menor capacidade. Ele tem feito um trabalho razoável, eu acho que ele exagera um pouco no Twitter, tá? Ele podia segurar os dedinhos ali, mas no geral ele tem feito um bom trabalho. Porque recentemente, não sei se você acompanhou, ele foi na Jovem Pan, no Morning Show, e aí ele falou a respeito do Paulo Freire, e o Boulos depois rebateu ele realmente, o Weintraub deixou por isso mesmo. Ele respondeu, o Weintraub no Morning Show disse que nada do Paulo Freire era feito no resto do mundo, só no Brasil, os Estados Unidos não usava, em nenhum outro país. O Boulos foi no Morning Show no dia seguinte e rebateu isso, falando que em universidades dos Estados Unidos eles usam o método do Paulo Freire, aqui no Brasil muito também, o Paulo Freire tem muitos prêmios. E o Weintraub deixou por isso mesmo. Você acha que, nesse caso, ele deveria ir pro Twitter realmente responder o Boulos? Você acha que ele agiu certo em deixar? Eu acho que ele tinha que ter conhecimento antes de falar. Porque ele fez uma cova rasa dizendo que o Paulo Freire não era utilizado em nenhum outro lugar do mundo. E, na verdade, é. Eu particularmente, não gosto do modo Paulo Freireano. Sou contrário a ele. Mas a gente não pode negar um fato. É utilizado em outros locais. Então, a partir do momento que o Weintraub utilizou de uma premissa errada para argumentar, naturalmente ele ia ser refutado. Mas não competia a ele ao Twitter depois para criticar o Boulos, porque o Boulos efetivamente foi lá e trouxe um argumento óbvio, que absolutamente todo mundo sabe e me espanta, inclusive, que o Weintraub não tivesse esse conhecimento. É o que a gente costuma falar, governo não tem que imitar, governo tem que governar. O Weintraub quis dar uma mitada, ele não tinha que dar uma mitada, se ele não tivesse tentado dar uma mitada, ele simplesmente não tinha tomado essa invertida de uma pessoa que mal consegue construir uma frase, que é o Boulos.